Meu nome é Paula Nascimento. Eu vou apresentar hoje meu projeto de pesquisa de iniciação científica, que foi feito sob a orientação da professora Fabrício Wallace, em conjunto com a Cátedra Agostinho da Silva. Então, o título do meu projeto é A Gênese de Policarpo Quaresma, a partir da memória da literatura. O objetivo principal da minha pesquisa, então, é apresentar a memória como sendo responsável pela personificação e caracterização dos personagens dentro do texto literário em questão, principalmente do protagonista da obra. Além disso, a gente pretende mostrar a memória como sendo o mecanismo criador da trama em si e entender onde, dentro do texto literário, podem ser encontrados os 3 eixos norteadores da pesquisa principal da professora Fabrício Wallace, que são memória na literatura, memória de literatura e memória da literatura. Para alcançar esses objetivos, então, foi estabelecida uma tríade de conceitos fundamentais, da qual se estabelece que Policarpo Quaresma é criado a partir da memória hábito, da memória do autor e da memória coletiva. A memória hábito, então, seria a memória a partir da qual se dá a vivacidade da vida dos indivíduos. É a partir dela que se dá o movimento da vida dos indivíduos, de acordo com Bergson, por exemplo. De acordo com os conceitos de Riquet e Bergson, é a partir dela, então, que se possibilita realizar a mesma coisa várias vezes e a partir disso se dá o movimento da vida. Como diz Bergson, é a partir disso, então, que a vida se torna vívida. Então, é a partir disso que Policarpo Quaresma se desenvolve enquanto pessoa viva. Como exemplo disso, trouxe, então, um trecho do seu primeiro capítulo, que mostra essa vivacidade a partir dos hábitos, o qual pode ser lido aqui na tela do slide. O próximo mecanismo criador de Policarpo Quaresma, então, é a memória do autor, que é a partir da memória do autor que se dá a intertextualidade entre a obra e as obras anteriores a ele. É a partir do acervo da memória do autor que se faz, por exemplo, o diálogo entre a obra de Cervantes, Dom Quixote, e a obra em questão, Policarpo Quaresma de Lima Barreto, que prova que existe essa conexão entre a obra em questão e as obras anteriores, mostrando que Policarpo Quaresma foi criado a partir desse diálogo entre as obras anteriores e a escrita do seu autor. O outro ponto, então, que participa dessa criação do Policarpo Quaresma é a memória coletiva, que é um ponto muito importante no decorrer da história, principalmente para os próprios personagens, que são muito apegados a essa questão das tradições. Percebe-se, então, por exemplo, quando uma das personagens casa-se por hábito da sociedade, a influência da memória na construção da personalidade do indivíduo, que se deixa muitas vezes construir a partir dessa memória coletiva histórica. Então, a partir disso, chega-se a algumas conclusões de que o texto, então, a relação do texto com a memória não se restringe apenas à criação. A memória está como base na criação do texto, mas o texto também tem como finalidade a memória, uma vez que o texto é usado como um texto memorialístico que visa fazer memória dos costumes daquela época e memória do próprio Policarpo Quaresma. Além disso, pode-se notar todas as amplitudes da palavra memória no texto. Então, aqui, a memória, que é responsável pela criação e desenvolvimento dos hábitos de Policarpo Quaresma, traz essa dinamicidade para a vida de Policarpo Quaresma. Além disso, Policarpo Quaresma herda os conhecimentos e influências literárias de seu pai, Lima Barreto, e, em decorrência disso, o texto se estrutura como sendo uma biografia da vida de Policarpo Quaresma e da história contemporânea a ele. Assim, é comprovado que tanto o personagem quanto o livro foram criados a partir da memória, sobre a memória e para a memória.